Aleluia. Aplauda o Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Graças do céu, virtude do céu sobre nós esta noite. Eu quero declarar sobre essa igreja a graça do Senhor, o favor de Deus, a presença do Senhor sobre nós nesta noite, em nome de Jesus. Pode se assentar, irmãos. Boa noite a todos, a todas. Obrigada, viu? Deus abençoe. Eu quero, antes de começar, agradecer aos pastores desta igreja pela honra, com muito temor e tremor diante de Deus, muita responsabilidade. Eu agradeço a confiança, a amizade e tudo que o Senhor tem feito. Da última vez que estive aqui, eu falei para a pastora, nós como igreja, pastora, nós como corpo, nós levantamos a sua mão e caminhamos juntas como igreja. E é isso que o Senhor tem feito, essa aliança tão linda entre nós. E eu louvo a Deus por isso. Irmãos, para quem não me conhece, meu nome é Joyce, congrego na Igreja Luterana da Renovação. Sou casada com este homem, que ali estava. Nós temos 2 filhos, Lucas Júnior, de 6 anos, e a nossa Lorena, que vai completar 2 anos. A nossa família, promessa de Deus, milagre do Senhor nas nossas vidas. E grandes coisas o Senhor fez por nós. E eu estou muito feliz, irmãos, de estar aqui hoje. Muito grata a Deus. Eu sinto muita graça de Deus. Eu sinto paz de Deus. Sabe, eu sinto um fluir do Espírito Santo, porque é o Senhor que faz nas nossas vidas. É o Senhor que move em nosso meio. E nós te damos liberdade, Senhor, para passear em nosso meio, para fazer de acordo com a sua vontade nesta noite. E eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor me deu já faz um tempo. E durante esse tempo que o Senhor falou comigo, 2 pessoas na igreja ministrou essa palavra. Eu falei, meu Deus, uau, glória a Deus, o Senhor tá confirmando. Então vamos abrir a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 4, em nome de Jesus. Irmãos, me ajude a pregar, dá glória a Deus, dá aleluia, porque a gente está na presença do Senhor. E Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor em todo o tempo. Amém? Lucas, capítulo 4, versículo 1, nós vamos ler até o 14. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. E nada comeu durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse, se você é filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Então o diabo levou a um lugar alto e num momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu, as Escrituras dizem, adora o Senhor, o teu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse, se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, Ele ordenará aos seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as Escrituras dizem, não ponham à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o até que surgisse outra oportunidade. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galiléia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graça, Senhor, e louvor pela tua palavra, Deus. Nós nos submetemos ao Senhor e ao teu Espírito Santo, Pai. Eu rendo, Senhor, agora a minha vida a ti. Senhor, eu rendo o meu ser, os meus pensamentos, a minha mente, a minha boca diante de ti. Santifica-me, ó Deus, e usa-me para a tua glória, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Quinta da palavra. Está batendo aí com o que nós vamos falar hoje. As Escrituras dizem, em todo o tempo, Jesus venceu a tentação de Satanás, declarando a palavra de Deus. As Escrituras dizem. E eu falei para Deus, eu vou direto ao ponto. Igual o pastor falou, não vamos perder tempo. Porque nós só venceremos as tentações e provações
Somos sujeitos pela permissão de Deus através da palavra de Deus. Está escrito, é a resposta de Jesus para Satanás. A palavra de Deus vai dizer em Efésios capítulo 6, 17. Diz, empunha a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa espada. É com ela que nós venceremos o inimigo. É com ela que nós venceremos provações e tentações. E se a palavra diz, está escrito, é porque ela não muda. Se está escrito, porque ela já foi pronunciada outra hora dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus não muda, a palavra de Deus permanece para sempre. Céus e terra passarão, mas a minha palavra permanece para sempre. Jesus, durante a Bíblia inteira, ele vai dizer as mesmas coisas que ele disse aqui. Ele menciona em outros livros, e nós vamos ler depois, a mesma palavra. Já está escrito. Irmãos, a palavra de Deus ela não vai mudar por causa da minha e da sua vontade. A palavra de Deus ela não vai mudar para se amoldar aos nossos desejos e aos nossos caprichos. A palavra de Deus é e permanece para sempre. Ela é a mesma e ela não muda. E isso que vai fazer a gente vencer o diabo, o nosso inimigo. A primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que existe um inimigo ao nosso derredor, sim. Tentando nos tragar, tentando nos derrubar, lançando setas sobre nós. E como nós venceremos isso? Com a palavra de Deus. Eu quero que vocês abram comigo em Hebreus, capítulo 4, 12. Irmão, tem como colocar aqui? Glória a Deus, aleluia, dá um glória. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada, de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, junta e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Foi com essa palavra, irmãos, que Jesus venceu ao diabo, e é essa mesma palavra que nós venceremos. Por meio da graça e do poder de Deus, por meio do poder da sua palavra. Irmãos, isso aqui é lindo demais. É a palavra de Deus. É quinta da palavra. Eu fiquei impressionada, porque era para ser culto de mulheres, mas é a quinta da palavra, está escrito. E é com isso que nós vamos vencer. E continuando o texto, eu quero falar um pouco sobre as escrituras que Jesus usou para combater o diabo, para combater Satanás. Nós vamos ver em Lucas 4, no versículo 4. Jesus, porém, respondeu, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Algumas traduções vão complementar e dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava há 40 dias sem comer e teve fome. Nós vamos claramente a Bíblia nos dizer que Jesus estava com fome. E o diabo vem com uma brilhante ideia para Jesus. Se tu és o Filho de Deus, pega essa pedra e transforma em pão. Jesus tentou a identidade do Filho. O diabo tentou a identidade de Jesus, o Filho de Deus, diante de uma necessidade, diante de uma circunstância, diante de um problema. Qual é o seu problema e a sua adversidade hoje? Que o inimigo está te dizendo. Se tu és filho de Deus, por que está passando por isso? Se você é filho de Deus, por que o seu marido, ou sua esposa, ou seu filho não está aqui? Se você é filho de Deus, por que as coisas estão tão difíceis para você? E o que Jesus diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque Jesus diz para nós, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Ele é o pão da vida. Os filhos de Deus não vivem baseado por suas necessidades e desejos. Jesus estava com fome e em nenhum momento ele cedeu à tentação de Satanás. Vamos abrir comigo Deuteronômio capítulo 8, que é onde Jesus, que a palavra, olha aqui, menciona esse texto que Jesus responde a Satanás.
Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Como filhos de Deus, irmãos, nós não podemos nos deixar levar pelas circunstâncias e pelas necessidades. O nosso alimento e a nossa convicção é a palavra de Deus e nada mais. As situações não podem roubar de você a identidade que Deus te deu. Não é por causa de um problema ou de uma situação que você deixou de ser filho de Deus. Deus está te provando para te aperfeiçoar. Deus está te espremendo, irmão, para tirar de você esse óleo da unção. Essa graça, essa virtude que existe de dentro de você. Deuteronômio, versículo 3. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Depois sustentou-os com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele humilhou vocês e o deixou passar fome. Como assim, Senhor? Como pode um Deus? Irmãos, é isso que Deus faz na vida dos filhos dele. A palavra de Deus diz que como filho de Deus nós somos disciplinados. E outra passagem diz que pelo sofrimento nós aprendemos. O povo no deserto passou fome para que eles pudessem provar do maná. Maná quer dizer palavra de Deus. Alimento que vem do céu é a palavra de Deus. Eles foram saciados. Eles estavam acostumados a trabalhar no Egito e aí depois, com o salário do seu trabalho, ter os alimentos. E Jesus está falando, agora não, eu vou sustentar vocês. É a minha palavra que é o alimento. Jesus está nos provando para nos aperfeiçoar. O propósito da provação é extrair de nós um óleo genuíno. O propósito do Senhor em nos provar, em nos prensar, é extrair de nós o melhor. Romanos, capítulo 8, versículo 12. Irmãos, glória a Deus, aleluia. Vamos lá, é a palavra de Deus. Nós vamos ler do 12 ao 17, irmão. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Aleluia. Como filhos de Deus, porque o diabo disse, se tu és filho de Deus, como filhos de Deus, nós temos por obrigação viver uma vida no Espírito e não sermos conduzidos pela carne. Irmão, nós não temos mais que temer a escravidão. A palavra de Deus fala, se refere ao povo do Egito. Nós não temos mais o que temer, se com Ele padecemos, com Ele seremos glorificados. Ele é o nosso alimento, Ele é o pão que desceu do céu, Jesus, nosso Senhor. Além do diabo querer roubar a nossa identidade, como ele questionou Jesus, ele quer roubar a nossa adoração. Nós vamos ver isso no versículo 5, do capítulo 4 de Lucas. Então o diabo levou a um lugar alto e num momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e a autoridade sobre ele, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser. Disse o diabo, eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus, porém, respondeu, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Irmãos, o diabo quer roubar a nossa adoração. E adoração vai falar de idolatria. Irmãos, eu creio que muitos altares hoje serão quebrados. Em nome de Jesus. Porque o diabo está todo o tempo oferecendo para nós glória, poder, majestade.
Se vocês me adorarem, eu darei a vocês tudo isso. Só que às vezes nós estamos falando assim, não, para o diabo eu estou falando não. Mas todas essas coisas que o diabo está nos oferecendo, está sendo a adoração do nosso coração. Todas essas coisas que o diabo nos oferece, me adore, está sendo prioridade na nossa vida. E o que são ídolos? São coisas que tomam o lugar de Deus na nossa vida. O que tem tomado o lugar de Deus na sua vida é uma idolatria. O diabo quer roubar a sua adoração. O diabo quer ser adorado, mas Jesus responde com as Escrituras. Porque é com ela que nós venceremos, irmãos. Hoje, ao sermos tentados, nós vamos saber o que responder para Satanás. Adore somente o Senhor, o teu Deus, e a só Ele sirva, a só Ele preste culto. Quantas coisas tem roubado de nós a adoração que deve ser somente a Deus? É o seu trabalho? São os seus filhos? É o seu casamento? É um medo? O que tem sido prioridade no seu coração? Que sejam quebrados altares de idolatria nesta noite. Nós acabamos nos curvando às coisas deste mundo sem perceber, irmão. Satanás, ele é sagaz. A gente vê a aparência de Satanás, né? Satanás chega aqui te oferecendo, né, um carro, se você me adorar, uma bênção que você tanto deseja. Os irmãos estão rindo ali por causa do... Estou falando do carro, misericórdia. Meu marido gosta de carro, gente. Eu não estou falando por causa disso. Mas é verdade, eu não estou mesmo, Lucas. Deixa Deus falar com ele. Amém. Quantas coisas nós temos gastado a nossa energia, porque o Senhor fala, amai o teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua mente, de todas as suas forças. Quantas coisas nós temos gastado energia, força, ansiedade, em coisas que o Senhor deve ser nossa prioridade. Vamos ler porque Jesus diz isso em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 20. Glória a Deus, aleluia. Deuteronômio 10, 20. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam a Ele. Apeguem-se a Ele e façam os seus juramentos somente em nome dEle. Em outras traduções vai dizer que só o Senhor é Deus. Só existe um Deus, irmãos. Só existe um Deus, um só Espírito, um só mediador, e esse é o nosso Senhor. Só Ele é digno de receber a nossa adoração. Não as coisas desse mundo. Não os nossos caprichos, não os nossos desejos. Não pelas coisas que os nossos corações são levados e conduzidos. Abre lá em Mateus capítulo 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Irmão, nós não podemos ter dois deuses nas nossas vidas. Nós não podemos servir a dois senhores. Só o Senhor é Deus. Só Ele é Senhor. Primeiro Jesus começa revelando a Deus como Pai, e aqui Ele revela como Senhor. Ele é Pai e Senhor das nossas vidas. E por Ele ser Senhor das nossas vidas, nós devemos prestar culto e adoração somente a Ele. Amém? Glória a Deus. Lucas, capítulo 4, versículo 9. Vamos ler novamente. Então o diabo o levou a Jerusalém, até o ponto mais alto do templo, e disse: se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras dizem: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16.
Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Esse texto vai fazer referência a Êxodo, capítulo 17, do versículo 1, a gente vai ler em diante. Irmãos, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui na palavra de Deus? Porque é a quinta da palavra, amém? Então, nós estamos andando e nós estamos pegando a referência do que Jesus falou, porque está na palavra, amém? Êxodo, capítulo 17, versículo de 1. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de lugar em lugar, conforme a ordem do Senhor. Acamparam de Redifim, mas lá não havia água para o povo beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e disseram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que põe o Senhor à prova? O povo, porém, estava com sede naquele momento e queixou-se a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. O Senhor respondeu-lhe: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera junto à rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel. Irmãos, nós lemos aqui o povo colocando Deus à prova. Nós vemos aqui um povo que viu maravilhas e grandes feitos do Senhor no deserto e durante o processo de libertação, e mesmo assim, em determinado momento, eles não creram, eles duvidaram e colocaram a Deus à prova. Moisés, nós estamos com sede, porque você nos tirou do Egito para passar por isso? Para matar de sede eu e os meus animais? Irmãos, como eu falei, o povo já tinha visto muitos milagres, mas ainda duvidou. Quando de nós não passamos por esse momento e por essa dúvida no nosso coração? Por esse momento de incredulidade, onde nós perguntamos: onde está o Senhor? Será que de fato o Senhor está no nosso meio? Nós colocamos o Senhor à prova. Vamos ler Salmos 91, versículo 9. O diabo aqui distorce a palavra de Deus. Diz a Jesus de novo: se você é filho de Deus, se lance deste lugar, porque as escrituras dizem que não vai causar nenhum dano a você. Sabe quando a gente pega aquele versículo sem texto e nem contexto? Como que é? Para usar ao nosso favor? Para dar uma desculpa para o Senhor? Ou para dizer que a palavra de Deus apoia o que eu quero fazer, não sendo a vontade de Deus? É isso que o diabo está fazendo. E quando nós fazemos isso, nós fazemos enganando a nós mesmos. Vamos ler o contexto real do que Satanás estava invertendo. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para que protejam você em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Coloca desde o 9, por favor, para mim. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. O Senhor tem sido de fato o seu abrigo, o seu refúgio, ou você só está indo para Deus no momento de necessidade e no momento de adversidade? Você vai para Jesus só quando o calo aperta, ou ele de fato, em qualquer situação, em qualquer circunstância, é o seu abrigo e o seu lugar seguro? Você permanece neste lugar, independente do que o Senhor diz, ou só de acordo com o que você quer, do que eu penso, do que eu quero fazer? Se eu fizer do Senhor o meu lugar seguro, se eu fizer do Senhor o meu abrigo, se eu fizer do Senhor o meu refúgio, então, pode passar. Nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. 11.
porque ele dará ordem aos anjos a seu respeito, para que protejam você em todos os seus caminhos. Com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Irmãos, Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Não adianta a gente ficar, Deus, se o Senhor não fizer isso hoje, eu não venho mais na igreja. Senhor, se o Senhor não mudar meu marido ou minha esposa, eu não faço mais a sua obra. Não tem como. Com Deus não é barganha. Deus não recebe barganha. Deus é um Deus de compromisso. Deus é um Deus de aliança. E por sermos filhos de Deus, nós devemos viver desta maneira. A que o agrade e ao que condiz a sua palavra. O Senhor é um lugar seguro, irmãos, para nós. Ele é a nossa torre forte. Nele não há, sabe, terremoto, desequilíbrio. Sabe assim, nele a gente não fica vagando, surfando. Deus não é uma prancha, Deus é uma rocha. Ele não tem que ficar se equilibrando. Nele nós estamos seguros, firmados, os nossos pés estão firmes no Senhor. Nós não seremos abalados. É isso que o Senhor está dizendo, mas se nós fizermos dele a nossa segurança, a nossa prioridade. Precisamos, irmãos, urgente ser conduzidos novamente pela palavra de Deus. Precisamos novamente curvar o nosso coração para a palavra de Deus. Ser por ela conduzido, não por doutrinas feitas por homens, não por emoções, não por sentimentos, mas pela palavra de Deus que não muda. Nós precisamos voltar para este lugar. Nós precisamos voltar a dizer para Satanás, está escrito. Não começar, será mesmo que eu sou filho de Deus? Nossa, é verdade, né? Estou passando essa luta tão grande. E começar a não crer, começar a duvidar. Traga à memória, irmãos, todos os feitos do Senhor. Eu amo quando Davi fala, o que darei ao Senhor pelos teus grandes feitos? O que pode nós dar ao Senhor? A palavra de Deus fala para a gente trazer à memória o que nos dá esperança. Tudo que Deus fez para o povo no Egito parece que caiu no esquecimento. Nós não podemos esquecer de quem é o nosso Deus e das grandes coisas que Ele fez por nós. Eu duvido, irmãos, eu duvido mesmo. Eu fico pensando, eu ia falar indignado, mas não quero ficar indignado. Eu falei para Deus, indignação não. Eu fico pensando, quem de nós não tem um milagre para contar? Quem de nós, irmãos, não recebeu já uma resposta de Deus? Quem de nós não foi cheio da graça, da paz de Deus no momento de aflição? Quem de nós já não foi cheio de convicção? Irmãos, eu não estou falando de milagres, porque milagres não muda ninguém. O que muda é a palavra. Nós podemos oferecer muitas coisas para este mundo. Nós podemos oferecer casa, comida, alimento para essas pessoas. Mas se nós não oferecemos a palavra de Deus, ninguém vai ser transformado. Só a palavra de Deus é capaz de nos transformar. Ela é vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Deus faz, irmãos. Deus faz. Ele continua fazendo, irmão. Deus fez, faz e fará nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Vamos, então, para o versículo 14. Eu acho que está indo tão rápido, gente. Eu estou tentando dar uma freada assim. Só que eu não quero acabar também, pastor, assim, né? Fazer aquele negócio rapidinho, tchau, obrigado. Vamos aproveitar juntos, sabe? Na presença de Deus. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Gente, já está no final, mas depois vai ter um... Nossa, olha. Amém, irmãos. É por isso que vocês têm que participar comigo, pro negócio, para nós esticando, chiclete, esticando. Glória a Deus, aleluia. E a gente vai fluir, não tá me dando um calor. Ai, vamos ler, então. Lucas, o que Deus quer fazer, Ele que faz, né, pastor? Não é o tempo, amém. Versículo 14. Então Jesus, é isso mesmo. Então Jesus, cheio do poder do Espírito Santo, voltou para a Galileia, e relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. E ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Irmãos, o pessoal lá da igreja já está acostumado, meu marido que o diga,
que eu tenho orado e pedido ao Senhor esse enchimento com o Espírito Santo. Eu tenho orado, irmãos, e creio, pastor e pastora, nesse derramar do Espírito Santo sobre nós. E quando nós lemos no versículo 1, fala que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto. E quando, depois de passar e vencer as situações, ele ficou cheio do poder do Espírito Santo. Jesus jejuou 40 dias. Foi tentado e venceu as tentações da palavra de Deus, porque ele tinha comunhão com o Senhor e tinha comunhão com a palavra. Quando nós jejuamos, quando nós estamos em comunhão com o Senhor, quando nós temos a palavra de Deus como modelo e rocha da nossa vida, nós seremos cheios do poder de Deus, irmãos. Quanto mais eu oro a Deus e falo, Deus, eu quero ser cheia do Espírito Santo, eu quero unção, eu quero graça, mais eu vejo, irmãos, que a palavra de Deus diz a mesma coisa. Busca-me, jejue, ore. Porque, irmãos, nós falamos, Deus, eu quero, mas eu não faço nada. Jesus passou por um período de jejum. Jesus passou por um período de provação e tentação. Então, irmãos, o deserto tem frutos. Quando posicionados corretamente, o deserto traz consigo frutos. Irmãos, isso é maravilhoso, porque isso mostra que nós não estamos sozinhos no deserto e nas provações. Mostra que o Senhor está conosco, e quando posicionados de forma correta, o Senhor nos abençoa. Ainda mais, o fato dele estar conosco, ele ainda nos abençoa, nos enchendo com o poder do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus vai dizer assim, que daí Jesus começou a pregar na sinagoga. Irmãos, tudo que nós pregarmos antes de a gente pregar, vai ser tentado. Eu falo como, em nome de Jesus, pela graça de Deus sobre mim, ministra da palavra de Deus. Que tudo aquilo, antes de nós ministrados, nós vamos ser provados nisso. Porque eu fui provada na minha identidade. Durante esse período, porque Deus me deu essa palavra. E eu estava no culto na semana passada, orando a Deus, com o coração aqui, orando pela igreja. E o Senhor falou, irmãos, eu falei, passei essas mesmas provações várias vezes. Eu falei, Deus, de novo, é porque ainda não fui aprovada. Deus, de novo. Eu não posso, Senhor, de novo perder a minha identidade. Senhor, eu não posso de novo. Deus, eu não posso de novo. E fiquei, irmão, porque a palavra diz que quando a gente resistir ao diabo, ele vai fugir de nós. E eu crendo, irmãos, eu fui tomada de uma convicção. E o Senhor falou, você foi aprovada. Irmãos, eu não sou perfeita, mas eu recebi, eu e Deus, aprovação na minha identidade. E eu falei para uma pessoa, você nunca mais, nenhuma situação, nunca mais nenhuma palavra vai tirar de mim a convicção de que eu sou filha de Deus, de que o Senhor me chamou e de que o Senhor me ama. Irmão, é essa convicção que o deserto e que as provações trazem para nós. É como eu falei, esse esmagamento que vai tirar de nós essa unção, essa graça. Irmãos, que nós precisamos para quê? Para levar para outras pessoas. Não termina na sua aprovação. Deus vai fazer disso um testemunho. Deus vai transbordar através de você graça e poder. É isso que Deus faz nas nossas vidas. Esse é o nosso Deus, essa é a sua palavra. Eu queria que vocês abrissem comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. A palavra de Deus vai dizer, procure se apresentar-se a Deus aprovado. Irmãos, e para ser aprovado, nós precisamos do quê? Ser provado. A própria palavra de Deus está falando. Para você ser aprovado numa prova, você precisa passar pela prova. Dando glória a Deus. Dando glória a Deus. É assim que a gente tem que passar. Dando glória a Deus. Como trabalhador que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Irmãos, é tudo isso que Jesus foi. Aprovado. Não que ele manejava, porque ele era a própria palavra. Foi exemplo para nós. 100% Deus, 100% homem, e não se sujeitou às tentações.
porque tinha na sua vida a palavra de Deus, tinha como alimento obedecer ao Senhor. Nós precisamos ser aprovados diante de Deus, como obreiro aprovado. E para irmãos, a gente receber um joinha do Senhor, nós vamos ter que ser aprovados, nós vamos ter que ser provados. Devemos sim, todo cristão, irmão, vai passar por provação, por tentação, para que a glória do Senhor se manifeste na nossa vida. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade de achar essa prova é do cão, é de Satanás. Satanás, ele nos tenta, mas tudo passa pela permissão de Deus. Tudo passa pela permissão de Deus e ele nos dá o seu Espírito Santo para vencer essas tentações, para que possamos ser cheios do seu poder. Irmãos, Jesus foi provado e aprovado e foi cheio do poder do Espírito Santo. Quem quer ser, irmão, cheio do Espírito Santo? Eu quero, irmãos. Eu quero e tenho buscado essa unção, essa graça do Senhor. E estou acabando. Mas antes, eu queria entregar uma palavra, pastora, para essa igreja. Logo quando nós nos conversamos e você falou comigo no casamento da Grazi, o Senhor me deu uma palavra. E eu falava assim, Deus, mas não é uma palavra para as mulheres. É uma palavra para a igreja. E eu fiquei, Deus, não é para mulher, não é para as mulheres essa palavra, é uma palavra para a igreja. E deixei ela no canto. Sabe quando você pega o versículo e põe no canto da sua cabeça? E quando eu estava escrevendo a palavra, o Senhor me falou, pode entregar. Porque aprove ao Senhor, está a igreja do Senhor aqui. Não só a nossa igreja, mas como parte da sua igreja. E vocês são os anjos da igreja, representam a igreja. Eu queria que vocês abrissem comigo em Isaías, capítulo 54. Versículo 17. O profeta Isaías, ele começa esse capítulo do livro de Isaías dizendo, cante a mulher sem filhos, você que nunca teve luz. Cante alegremente em alta voz, ó Jerusalém, você que nunca esteve em trabalho de parto. Pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido, diz o Senhor. Essa mulher aqui representa a igreja. Essa mulher representa a noiva. Essa mulher representa você que está aqui hoje. E o versículo 17 diz, naquele dia, porém, nenhuma arma voltada contra você prevalecerá. Você calará toda voz que se levantar para acusá-la. É assim que o Senhor agirá em favor dos seus servos. Eu lhes farei justiça. Eu, o Senhor, falei. Foi essa palavra, pastor e pastora, que o Senhor ministrou no meu coração. E lendo hoje de novo, o Senhor diz que nenhuma arma contra você, contra a igreja, contra esta igreja prevalecerá. E o Senhor diz, você, não sou eu que vou calar, é você que vai calar a voz. De todos os que se levantarem contra você, e nenhum deles prevalecerá. Que vocês possam ser cheios nesta noite, que essa igreja possa ser cheia de convicção, de autoridade, de poder. Você que é dessa igreja, irmãos, quem está aqui dessa igreja? Em nome de Jesus, eu declaro sobre essa vida as promessas de Deus se cumprindo nessa igreja através da vida de vocês e na vida de vocês. Eu não sei, irmãos, eu falava pro meu marido, Lucas, a igreja passou algum problema? Sabe, você fica questionando a Deus. Mas o Senhor diz de dar autoridade para esta igreja. Você calará toda a voz que se levantar para acusá-la. É assim que o Senhor agirá em favor dos seus servos. Eu lhes farei justiça. Eu, o Senhor. É o Senhor que diz, é o Senhor que fala. Irmãos, nesta noite nós precisamos entender o que o Senhor está fazendo, o que Deus está movendo, o que Deus quer derramar nas nossas vidas. Como eu falei, eu creio nesse enchimento, eu creio nessa graça e nesse favor de Deus sobre as nossas vidas. Porque, irmão, Jesus está voltando. E nós precisamos nos posicionar no lugar certo. Muitas pessoas estão posicionadas, mas no lugar errado. Posicionar é tomar posição, assumir um lugar.
E nós precisamos assumir este lugar de filhos de Deus, que não é levado por emoções, por circunstâncias. Nós precisamos assumir este lugar que nós temos em Deus de filhos, que participa sim dos sofrimentos, mas participa também da glória dele.